minha gente! Salve, salve! Estamos no bairro do Comércio, em frente à Casa das Histórias de Salvador, para mais um Bem Bahia. No programa de hoje, a gente tem visita à exposição Ecos Malês. O público vai encontrar uma forma de enxergar a cidade de Salvador como um lugar propício para levantes, para sonhos de liberdade. Reportagem especial sobre os caminhos subterrâneos de Salvador. E ainda o som cativante de Melito. Diz pra mim se ainda tem jeito, se encaixa direito. A Revolta dos Malês completa 190 anos e ganha uma exposição em que os artistas dialogam com a história e também com os desdobramentos do movimento. Ao visitar a exposição Ecos Malês, o público vai encontrar uma forma de enxergar a cidade de Salvador como um lugar propício para levantes, para sonhos de liberdade e para ação coletiva. Esse é o objetivo da mostra, dividida em 3 núcleos: encontrar, ruas da revolta e inventar, liberdade e defesa. Uma revolta, para acontecer, ela requer mobilização, ela requer união. Sobretudo naquela época, é uma grande ferramenta de combate às tecnologias separatistas que eram elaboradas desde antes do navio negreiro, quer dizer, antes dos corpos adentrarem, né, serem levados ao navio negreiro. Então, encontrar esse núcleo que é o início, a semente, a reparação maior da revolta. Dentro desse núcleo nós temos ruas da revolta, que tem obras que vão versar sobre a atuação de artistas no espaço urbano, né? E nós temos lambes que serão distribuídos para as pessoas levarem para casa, para distribuírem pelas cidades. Nós temos que inventar a liberdade de defesa, porque nós entendemos que é o maior núcleo, essa sala que nós estamos, porque nós entendemos que a revolta, ela teve um quê utópico. Toda revolta tem um quê utópico, né? E a gente precisa reverenciar isso e pensar as diversas liberdades e as diversas defesas que a Revolta dos Malês pensou, sonhou e, de alguma forma, realizou, porque estamos aqui. Como a revolta é um processo coletivo, a exposição conta com a parceria com o coletivo Arquiteturas da Revolta, formado por 14 artistas e pesquisadores. As meninas estão aqui, inclusive, finalizando a montagem da obra. É uma montagem muito especial, né, Gabi? Bom, então, a gente fez uma composição. A gente tem na mesa uma série de documentos, fotografias, recortes de jornais, e a gente também optou por trazer um aspecto dos malês, que é justamente os patuais, que aqui pra gente foi costurado à mão e marcado algumas frases para dar esse entendimento, essa coisa do segredo que existia em torno dos patuais dos próprios malês. Jaci Pereira tem 32 obras de diversas linguagens na exposição. Eu me sinto assim, balançada, sabe, nessa história. É como que ecoando aqui em mim, eu ainda posso escutar aquelas vozes, independente do resultado da revolta, a revolta aconteceu. São mais de 100 obras de quase 50 artistas. Mas para além dos trabalhos artísticos, existem elementos que contam outros detalhes da revolta, como esses documentos escritos numa língua criada pelos próprios malês, que, embora utilizasse o alfabeto árabe, não podia ser compreendida por quem estivesse fora do movimento. E talvez esse seja um dos principais ecos da revolta, o sentimento de união e coletividade. Muito bem, e para quem se interessa pelo tema, o livro Malês, A Revolta dos Escravizados na Bahia e o Seu Legado, de autoria de Gilvan Pereira, é uma boa pedida. A primeira capital do Brasil tem muita história de luta e resistência, mas provavelmente tem também muitas rotas de fuga e esconderijos.
Por isso, eu convido você a desbravar essa Salvador subterrânea, guardiã de muitos segredos. Desbravando esse percurso aqui dessas passagens e desses túneis subterrâneos que ficam aqui em Salvador, um deles aqui embaixo, né, no subsolo da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, né? Tá um pouco difícil de passar. A gente vai conhecendo essa história. Salvador sempre foi uma cidade com muitos subterrâneos, com muitas passagens, né? Só que ao longo do tempo, aquilo que deveria ser utilizado como duto de águas, possíveis esconderijos ou caminhos, acabou alimentando o imaginário popular. Então, muitas histórias surgiram, principalmente nas igrejas, vinculadas a essas passagens que ligavam templos ou casarios e as ladeiras de Salvador. Temos notícias de jornal, várias matérias antigas que falam a curiosidade das pessoas, falando que aqui eram espaços para guardar de tudo que você poderia imaginar, inclusive de esconderijos em épocas de confronto, em épocas de batalha, em épocas de guerra, como no processo da independência do Brasil na Bahia. O que nós temos hoje, nesse espaço que foi redescoberto no decorrer do século XX, é uma passagem que dá acesso a parte das criptas, mas, na verdade, pode ser a porta de entrada para outros caminhos que existam no subterrâneo da catedral. E nossa jornada continua aqui, no subsolo da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, né? Aqui em mais um túnel, né? Uma passagem que hoje está isolada, assim, não é aberta à visitação necessariamente. Provavelmente esse tipo de espaço era algum tipo de duto ou área construída para armazenar águas que podiam ser da chuva ou qualquer outro tipo de espaço que era para pegar águas sujas ou águas limpas. Isso era muito comum tanto em igrejas como em outros casarios. Nesse passeio pela história subterrânea da Bahia, também são personagens importantes o Museu de Arte Sacra da Bahia, a antiga Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, e também as igrejas da Ordem Primeira e Terceira do Carmo. Principalmente na Ordem Terceira do Carmo. Acho que a principal referência quando lembramos dos subterrâneos da cidade do Salvador. Porque na parte inferior ainda tem as criptas com as passagens que ligavam tanto à Ordem Primeira como possivelmente a outros lugares. Desempenharam um papel importante no acolhimento de muitas figuras, de muitos personagens ligados a esse contexto escravista, né, das violências sentidas e vividas na época escravocrata aqui em Salvador. O Carmo foi uma delas, assim como outras. A gente chega aqui no Museu de Arte Sacra, bem aqui no jardim tem um grande tanque e esse tanque ainda serve hoje para poder irrigar aqui esse jardim e supostamente essa água vem de uma fonte que ficava lá no Largo 2 de Julho e essa água é canalizada justamente por essa passagem que hoje está interditada e ainda continua, né? Essa água continua minando e chegando até aqui. O 2 de julho, ao lado do Terreiro de Jesus, a região dos Barris, entre outras áreas aqui de Salvador, eram conhecidos por conta das suas águas. Inclusive, não podemos esquecer que anos antes, onde hoje temos a região do Unhão, ou na descida do 2 de julho, tínhamos a famosa Fonte do Gabriel. Então essas fontes ajudavam no abastecimento da cidade de Salvador. Inclusive muitas foram sinalizadas em mapas e documentos antigos daquele período. Então sim, tínhamos fontes, tanto fontes naturais que brotavam da encosta, como fontes que já foram construídas no decorrer do 18 ou aperfeiçoadas no século 19, que ajudavam no abastecimento de toda essa região. Essa história rende, essa história continua rendendo e eu e Rafael a gente vai continuar contando essa história lá no Mercado Modelo. Bora? Bora. Simbora. Bora subir. Desmistificando as histórias que são contadas de cunho popular,
temos nada mais, nada menos do que as estruturas que suportavam e suportam a antiga estrutura do prédio da alfândega, inaugurada em 1861. Portanto, 11 anos depois do fim do tráfico de escravizados. Porque muitas dessas histórias associam o espaço no subterrâneo, ou seja, abaixo da estrutura do mercado modelo, como um local vinculado a algum tipo de esconderijo, vinculado ao tráfico de escravizados, o que não faz sentido naquele momento, afinal a construção foi erguida 11 anos depois. Hoje o espaço passa por um processo de ressignificação, então temos uma galeria e um espaço cultural e não deixa de ser um importante atrativo aqui na cidade de Salvador. Mulheres na Música é um novo programa da Rádio Educadora FM. Comandado por Neila Cadi, apresenta trabalhos conectados com a contemporaneidade da produção musical brasileira. E saudade do Nordeste do Brasil, do sal, do sol, do mar, da pisada forte, da cultura popular. Mais um programa estreante na Rádio Educadora FM, feito assim de forma intimista, no quarto do apartamento e por muitas mãos. Na verdade, duas. São as mãos de Neila Cadi, cantora, produtora musical, compositora. Neila, seu programa é muito especial, ele fala de um recorte muito específico. Que recorte é esse? É o recorte de mulheres, né? As mulheres que fazem música. E esse é um recorte no qual é muito caro, muito valioso para mim, porque eu pesquiso esse tema, eu vivo esse tema artisticamente e academicamente desde 2009. Então tem aí pouco mais de uma década assim, de pesquisa, de envolvimento com coletivos. Pesquisando mulheres, negras, trans... indígenas, trans, todas nós sempre a partir desse recorte da música. Mais recentemente eu venho incluindo a tecnologia também, né? Porque existe um pouco esses condicionamentos sociais de que mulher não lida com tecnologias, não lida tão bem com, enfim, com coisas que parecem que historicamente são feitas para homens, né? Assim, isso não é uma verdade. Bom, você está aí justamente para provar o contrário, trabalhando aqui sozinha com vários equipamentos tecnológicos, inclusive o microfone aqui ao meu lado. Você recebe convidadas, você pesquisa o repertório, como é que esse programa se dá? Sim. Olha, ele é um programa que é majoritariamente de música, né? Então, ele a priori, pode ser que no futuro a gente vá mudando isso, vá entendendo, mas a priori eu pesquiso o repertório dessas artistas e falo também um pouco sobre a travessia dela, a trajetória delas. Alô, ouvinte da Rádio Educadora FM, eu sou Neila Cadi. E tenho hoje a felicidade de trazer para o centro da roda sonora a artista indígena e ativista Caê Guajajara. Vai ver o escudo crescendo como Não são só cantoras contemporâneas, são cantoras de outras gerações também. Totalmente. Exemplo de quem, assim? Esse é um recorte também que para mim é muito valioso, da gente falar de um recorte etário, né? Então, por exemplo, eu fiz questão de que a gente abrisse o programa, que a gente estreasse o programa, trazendo uma artista que eu admiro muito, que é Tânia Maria, que é uma artista maranhense que tem mais de 60 anos de carreira, que é pianista, que é cantora, compositora, arranjadora, que vive há muitos anos fora do Brasil e infelizmente pouco se fala dela aqui, mas ela é uma das artistas mais citadas em livros que falam sobre o jazz contemporâneo. Então, como que a gente não conhece uma artista desse quilate, dessa magnitude e que é nossa, que é uma pérola nossa, né? Fui pra longe, mas não te esqueci. Tem uma coisa muito interessante para mim, que foi um desafio nesse processo, quando eu fiquei pensando assim, caramba, mas apresentar um programa. Então eu fiquei elaborando muito e uma das coisas que eu desejei foi não perder a minha naturalidade. Mesmo entendendo, massa, é um outro lugar de comunicação, mas como é que eu posso me aproximar o máximo de quem eu já sou, como pessoa e como artista, para falar sobre isso, sabe? Então, isso tem sido uma onda deliciosa, assim, de me descobrir, de trazer para mim
esse lugar assim mais empoderado de mim, da minha voz também, sabe? Se a correnteza me leva, navego sem direção, e o vento sopra o mistério e manda onda grande pro meu coração. Olha, toma nota, hein? Mulheres na Música, todo domingo às 10 da manhã, na nossa Educadora FM. A gente vai agora para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com toda a musicalidade de Meli. Até já! Se bem me quer, mal me quer, se me quer, adiante seu lado. Esse tempo parado só te faz atrasar. A tradução da obra, o livro africano sem título, Cosmologia dos Bantu-Congo, do cangolês Bunsenki Fukiau, traduzida pelo multiartista Tigana Santana, contribui na disseminação do pensamento africano no Brasil. Que literatura você tem consumido? Quais pensamentos e identidades ela carrega? Em um estado de população predominantemente negra como a Bahia, é preciso ficar atento a quais histórias nos são apresentadas. Que tipo de literatura é que você teve acesso durante seu período de formação, na juventude? Literatura extremamente embranquecida, né? A gente não tem acesso à nossa própria história. É como se nós estivéssemos agora a obrigação de refazer a nossa história através da ancestralidade e através dos mais velhos que plantaram sementes para hoje nós estarmos aqui. O acesso ao conteúdo das culturas africanas é muito difícil para a população negra, né? Na verdade, quem me trouxe esse repertório foi o movimento social, foi o movimento negro. Nós precisamos celebrar e consumir as traduções de livros que nos permitem acessar pensamentos ancestrais, como o livro africano sem título, Cosmologia dos Bantu-Congo, de Bunsenki Fukiau, que depois de 20 anos, até chegar às prateleiras brasileiras, agora conta com a tradução cuidadosa do multiartista e pensador baiano Tigana Santana. Tem nesse livro que é tão nosso. Uma série de elementos. Olha, primeiro que há uma série de expressões em Kikongo e a língua dos Bakongo, e o Kikongo é uma língua que constitui o português falado no Brasil. É uma das línguas que constitui o português falado no Brasil. Um outro aspecto é o que a gente pode ver nas umbandas, nos candomblés Congo-Angola, nos maracatus, também a própria presença de calunga, e nos cabe, em larga medida, pensar, traduzir, verter, enfim, identificar na nossa experiência cotidiana, cultural brasileira. Filosofias Bantu-Congos, que são esses primeiros povos que vêm nessas primeiras camadas para cá, para o Brasil, né? E entender como eles se organizam, como eles se estruturam. É um negócio muito louco se pensar. Eles têm uma forma de pensar que está diretamente ligada ao cotidiano do Brasil mesmo. Importante e necessário, né? Quando a gente fala de Salvador, principalmente, né? Um celeiro preto, né? Que precisa resgatar a todo momento, precisa ter em resgate as memórias e esse conhecimento que é ancestral e que é atual. Crucial de que nós continuemos a produzir uma literatura que não renegue a sua origem africana, né?
e que essa literatura entre em contato, seja tomada nas mãos, seja lida, seja modificada e recriada por outros leitores, sobretudo os leitores negros, ela é fundamental para a constituição plena e íntegra da pessoa negra. A cantora e compositora baiana Meli se projetou na cena musical com o single Azul em 2021. Agora, em um novo momento da carreira, a artista se aventura por voos ainda mais altos com o álbum Amaríssima. Já que é pra falar de amor, vou começar com o que acabou agora. Acabou agora. Com as bênçãos da chuva, consagrada na terrinha. O coração bate mais forte, hein? Bate forte demais. Tá conseguindo sair do peito aqui agora, eu acho. Sabe, né? Que eu sinto saudade de você, mulher. Que eu tô pensando em ti toda hora. Se eu não fosse de Salvador, eu ia fazer outra música totalmente diferente. Eu ia ter outro sentimento totalmente diferente. Eu ia pertencer a outro lugar. Mas nessa vida eu pertenço aqui, né? Eu nasci aqui, eu escutei os tambores desde pequena. Com meu pai eu sempre fui a show de samba reggae desde pequena. Então isso me influenciou e me levou para outros lugares. No carro, boatos, relatos. É claro que eu gasto meu tempo contigo. Eu acompanho ela desde a época da escola, nós estudamos na mesma escola. Estou muito ansiosa, muito feliz e realizada pela realização dela também. Amaríssima é todo maravilhoso, mas Cacau é uma das minhas favoritas. Ela tem cheiro de cacau, mas se queimou comigo. Meu doce perigo, que amargou tão rápido que... Você está num momento muito especial da sua carreira, reconhecida inclusive como cantora revelação no Prêmio Multishow 2023. Foi babado isso aí, velho. O que significa tudo isso para você? Rapaz, eu acho que agora, de fato, eu me vejo como artista, assim. Como eu falei no show e como eu falei já algumas vezes. Eu sempre fiz música para ser a minha válvula de escape, porque, enfim, eu vi ao mundo assim. E acabou que essa minha mensagem se relaciona com muitas outras pessoas. Meus versos, minhas músicas fazendo sentido e mudando a vida de alguém. Nem consigo acreditar. Sim, eu adoro Derreter e Suar. Foi uma música que eu conheci e gravei antes mesmo de ser lançada no álbum. Bem me quer, não me quer, se me quer, adiante seu lado. Esse tempo parado só te faz atrasar. Ela gravou e escreveu essas músicas com um processo muito longo. E às vezes ela postava nos stories dela no Instagram. Então eu via Derreter e Suar e eu gravava a tela do stories do Instagram para escutar a música. Então foi uma música que eu gravei e conheci antes mesmo do álbum. Você quer se mostrar, esse jogo de desinteresse não vai conseguir me fazer derreter e suar com você. Eu conheci algumas pessoas muito especiais, conheci Russo, conheci Lineker, eu não lembro quando, não lembro onde, mas acabei conhecendo, a vida me deu esse presentão aí, e hoje eu troco com eles sobre música, sobre vida, sobre tudo que tem a ver com ser uma pessoa, ainda bem, porque eu, enfim, sou melhor depois de ter trocado com eles, né? Saiu nessas canções que a gente fez, saiu 10 minutos, saiu Rio Vermelho. De sal, deixa queimar, preocupações soltas no ar. Eu sou muito nova, né? Eu acho que eu tô no momento de experimentar, eu tô no momento de me conhecer. A Amaríssima também é esse autoconhecimento, né? O que eu consigo entender com a música, como a música me leva a outro lugar como pessoa, como eu amadureço, né? É sobre passar por esse amargo, é sobre entender os ritmos e os gêneros que eu gosto e como eles se relacionam. Tá na boca do povo. Se o povo cantar, o mundo vai cantar. Não tem jeito. Já que é pra falar de amor, vou começar com o que acabou agora. Acabou agora. Lembrei de quando a gente conversou e mesmo assim cê foi embora. Cê foi embora, mas sabe, né? Que eu sinto saudade de você, mulher. Mais uma artista da nova geração que o Bem Bahia segue e torce pelo sucesso. Parabéns, Meli!
Eu me despeço de vocês já com o coração apertadinho de saudade. O Bem Bahia fica por aqui. O meu muito obrigada a você de casa pela audiência, pela companhia de sempre. A gente segue junto. Espero todo mundo, hein, no próximo Bem Bahia, semana que vem. Tchau, tchau. Manda notícia se virado, hoje virar pra não pirar. Quando eu mandei tu se virado, foi pra te ver te admirado. Nossa ferida vai sarar. Quando eu cair na água do mar, com a maré cheia, lua cheia, você chega. Que sara tudo, 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 que sara tudo. Tô na minha teia, queimando caia, com o pé na areia, naquela praia do Rio Vermelho, do Rio Vermelho. O pé na areia queima, a nossa pele brilha, na luz do sol que brilha. Você falou sorrindo, sou nascida, sou criada debaixo do sol. Sound system caminhada nas caixas de som.